eu sou Adriana Ribeiro e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Profissão Encantar. E nesse quadro, Você é Top, nós convidamos uma pessoa muito top e que vocês sairão maravilhados desse nosso bate-papo, tá? Com muita satisfação, com muita honra, eu apresento para vocês o Dr. Luiz Magno. Prazer. Dr. Luiz, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Muito obrigado. É uma honra participar do programa e também acredito, nós vamos uma conversa muito solta, muito agradável. Eu pretendo conversar com os pais, com os jovens, né? Falar de drogas, na minha visão, é principalmente falar de vida. Maravilha. Vida e saúde. Certo. Doutor Luiz, para que os internautas, a grande maioria das pessoas já te conhecem, mas deve ter alguns aí dos 200 milhões de habitantes aí que ainda não te conhecem, né? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre você, por favor? Claro que sim. Eu sou delegado de polícia, portanto a formação é na Polícia Civil de São Paulo. E nós fizemos carreira na Polícia Civil. Eu entrei na polícia quando eu tinha apenas o ginásio na época e o cargo que estava disponível pelo Estado era de agente policial, motorista de viatura. Aí eu entrei nesse concurso, passei. Uns 4 anos, falei, estou gostando da Polícia Civil. Prestei concurso para investigador de polícia e agente de telecomunicações. Passei também. Falei, poxa, a polícia é tão bom, mas já que eu estou gostando, é bom ser chefe, né? Ah, sem dúvida. Todo lugar é bom ser chefe. Então eu fui fazer o curso de Direito. Então eu cumpri o curso de Direito, porque para ser delegado, necessariamente precisa ser bacharel em Direito. E felizmente concluímos a universidade em 1985. Em 86 já ascendíamos ao cargo de delegado de polícia. Tá? Aí, rapidamente fiz carreira no departamento de investigações, o Garra, tá? Sim. Que é polícia mesmo de prender, sair na rua, prender ladrões. E posteriormente fui convidado para ir ao DENARC. Quando eu cheguei ao DENARC, me disseram que era palestras e cursos. Eu disse, o meu chefe na época, o Dr. Alberto Corazza, disse, Corazza, eu entrei na polícia para prender gente, para dar cana, isso é umas palestras, não tem graça. Não, o senhor tem um perfil. E que de nossos amigos, faz 25 anos que eu estou desenvolvendo esse trabalho de prevenção, palestra, curso. O que nós percebemos? A família, o jovem, carente de informação. É verdade. E nós procuramos então pensar a prevenção, que é muito mais que o conhecimento, por exemplo, farmacológico. O que cada droga realiza ou faz em si. Mas falar de prevenção, nós vamos desenvolver o programa, é falar de pessoas, é falar de família, exatamente, desse jovem, não é? E aí é que entra a droga. Perfeito. E aí o senhor tomou conhecimento, então, de uma série de drogas que você só ouvia falar que existia. Mesmo na polícia. É impressionante como o contato na polícia, apreensões de maconha eram frequentes. Estamos nos anos 70, eu entrei na polícia em 76. Cocaína era considerada a droga da elite paulistana. Caríssima, só a classe média alta tinha acesso à cocaína, então a gente aprendia muita maconha. LSD, tínhamos alguma informação. Heroína, só informação científica, porque a heroína é muito comum no Oriente. No Japão, por exemplo, na China, na Europa. Aqui não tem o ópio, né? Não tem, Tá. não temos. E a grande questão é o dinheiro. Então já vou começar no programa. Por exemplo, quanto você acha que custa, se quiser comprar maconha? Nós dois, vamos fumar maconha. Não Quanto tem é? ideia. Tem ideia? Não. Com R$5,
R$5 compra maconha aí pra gente fumar bastante. Mais barato do que o cigarro aí Sim, no carro. Se quiser comprar cocaína, nós dois aqui, vamos chegar a cocaína. Quanto você acha que gasta? R$50? Não, R$10. R$10 dá para comprar alguns gramas de cocaína. Êxtase. Se quiser tomar um êxtase, vamos falar, tem uma balada hoje à noite, tá, vamos tomar 20? um êxtase. 70. 70 reais. É que é um negócio mais refinado. Já é uma... Tá. Entendi. Crack. R$2. R$2 que não compra é uma crack. mistura de... É cocaína modificada e no máximo na pedra de crack tem 20% de cocaína. O resto são aditivos muito ruins para a saúde. Mas heroína, se quiser comprar hoje, o grama está na faixa de R$400 o grama. E por que é feita a heroína? A heroína ela é extraída do ópio. Então vem importado, na verdade. 100%. Porque as plantações de ópio estão lá no Oriente, lá na Ásia. Vietnã, naquela parte da Rússia, que eles chamam de por causa do quadrilófero. clima, não dê aqui. Felizmente. Clima e altitude. Bem. Então, por exemplo, os talibã, esses grupos, eles vivem do tráfico da heroína, né? E o cultivo do ópio. Já que você perguntou, cocaína. 100% da cocaína que está no Brasil vem de fora. Não 99%. Sempre por quê? Não há um pé de coca no Brasil. Condição climática. Coca vinga bem no Peru, na Bolívia. Por causa da altitude. Altitude, umidade. Não é? Então, 100% da cocaína encontrada em nosso território vem de fora. Nós já temos aqui laboratórios. Tá, mas não tem plantações, então, de... Não. Cocaína no Brasil, não. Tá. De maconha tem? Maconha, sim. Tá. Maconha se dá muito bem no nosso território. Temos uma região, inclusive, no Nordeste, chamada quadrilátero ou polígono da maconha. Começa aqui no norte da Bahia, vai passando pelo estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco. São vastas plantações, milhares e milhares de hectares. Não é? Mas de avião dá para saber que é. Sim. Hoje em dia, tranquilamente, foto de satélite, inclusive de satélite, antigamente eles tinham uma técnica de plantar cruzado. Uma rua de pés de maconha e outra rua de pés de mandioca. Porque a folha de mandioca, lá do satélite, né? Confundia. Sim. Hoje a fotografia é tão bem nítida e desenvolvida que consegue distinguir. E pode ser um drone também que Tranquilamente. Uma altitude menor. O grande problema é que são fazendas e milhões de hectares e as operações policiais são logísticas caríssimas. Por exemplo, a área da Polícia Federal. E tem áreas também que o pessoal tem informação muito mais rápida, né? Sim. Além da informação, a dificuldade de acesso, são plantadas em morros. Então tem toda uma logística. Então, a Polícia Federal tem conhecimento, mas para ingressar lá precisa a Polícia Federal, apoio logístico, aviões. Você tem que destruir essas plantações e o pior, ela vinga em 4 meses. Quer dizer, você vai lá, arranca todos os pés, assim que a polícia sai, há um replantio. Por quê? Porque ela dá muito lucro. Plantar maconha dá muito lucro. Só para você ter uma ideia, você estava me falando que é do interior. Sim. Fizemos um trabalho no departamento de narcóticos. 1 hectare de maconha equivale a plantar mais de 100 de arroz, por exemplo. Puxa vida. Plantar 1 hectare de maconha equivale a plantar 130 de milho. É praticamente o mesmo lucro, tanto que ela é vendida no mercado futuro. Não é? Então, devido a toda essa operacionalidade, é nesse meio que viceja o tráfico de drogas. Nessas regiões, vamos ficar aqui no Brasil, aquela população campesina, ela é toda cooptada para trabalhar no tráfico, porque paga o que nenhum agricultor paga. Não é? Claro que
diante da ação policial, eles também vão ser presos. Sim. Mas, infelizmente, a realidade do país em termos de execução e cumprimento de pena ainda é distante de uma realidade que nós gostaríamos. Então você acaba tendo famílias e famílias trabalhando efetivamente no cultivo e plantação. Doutor Luiz, quando a gente fala, por exemplo, dessa quantidade aí de maconha plantada, o que vai desse percentual para a área medicinal? Medicinal, por enquanto, no Brasil, só pesquisa. Só pesquisa. Só pesquisa. Né? Não obstante a nova lei, a Lei 11.343, prevê a possibilidade do Estado plantar para fins de pesquisa científica. Isso é 00 do então, nada. Esse que está plantado aí é só para consumo mesmo? Só para uso indevido. Tráfico. Aliás, ela não é suficiente e o Brasil importa, trazemos muita maconha, principalmente do Paraguai. Sim. Doutor, eu assisti aquela série Narcos, que fala lá do Pablo Escobar. Sim. Aquilo era maconha também? Não, o tráfico deles é cocaína. Ah, cocaína. Cocaína, Então ali dá, por causa da altitude e tudo mais. Sem dúvida nenhuma. Okay. Cocaína e a maconha. Ela é mais branda do que a cocaína em termos de nocividade? Sem dúvida nenhuma. Sempre quando nos perguntam, doutor, questão de potencialidade de droga, eu tenho duas formas de responder essa pergunta. A primeira é o seguinte: todas as drogas fazem mal. Então, quando alguém diz, doutor, qual delas é a pior? A pior hoje, do ponto de vista em si, é o crack. Ele vicia mais rápido, é isso? O crack, a capacidade de instalar dependência é gigantesca. Se comparada à cocaína e à maconha. O professor Isamitiba, falecido recentemente, era o nosso guru. Então, o Isamitiba dizia assim, de cada 10 pessoas que fumam maconha, 5 gostam, 5 não acham nada. Geralmente ele fuma tabaco, fuma um baseado, mas se não tiver o aprendizado, não vi nada. 5 acham interessante, depende do guru. O guru é o camarada que ensina a técnica de fumar maconha. Sim. Prender, segurar, deixar a cabeça voar, gerar um estado. Né? Cocaína. De cada 10 pessoas que cheiram, 8 vão gostar muito. Puxa vida. Crack, de cada 10, 10. Tabaco, de cada 10 que brincam de fumar tabaco, 9 ficam. Tabaco é mais viciante que cocaína. Aqueles charutos. Cigarro comum. Cigarro comum. Cigarro. E esses narguilhas, doutor? O narguile, eu vou propor para você fazer um programa só sobre narguile. Tá, perfeito. Eu Falar gostaria que o senhor tivesse esse programa. Já estou me colocando à disposição, Perfeito, maravilha. porque o narguile, e você que é mãe em casa, está vendo nosso programa, você que é papai, são aparatos bonitos, inclusive são lá do Oriente. O narguile é o narguilé. Ele tem uma base de água e um ou vários cachimbos. Em cima coloca tabaco. Só que é um tabaco especial. Tem sabor de baunilha, hortelã, coco. Né? E aquilo acende? Acende. Então você coloca carvão em volta, acende e aspira o tabaco. Pesquisa de uma médica, a doutora Elizabeth, aqui do Albert Einstein de São Paulo. 1 hora, presta atenção, 1 hora o seu filho brincando com narguile equivale a fumar mais de 60 cigarros. Em termos de concentração de nicotina. Então, quando os pais dizem, doutor, o narguilé é perigoso, eu disse, o seu filho vai ficar altamente viciado em cigarro comum. Que causa dependência também. Maior que da cocaína. O meu trabalho com dependente químico,
Veja que interessante, nós temos conseguido ajudar pessoas a largar a cocaína e não conseguem largar o cigarro comum. A nicotina é, do ponto de vista científico, mais viciante que cocaína. É que, como ela é social, as pessoas não dão a devida importância. Mas hoje nós já sabemos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, depois das patologias, depois das doenças, é a causa de maior número de óbitos e afastamentos do trabalho. É o cigarro comum. É o cigarro comum. Então você vê, aí você está começando a perceber a nossa cabeça em termos de prevenção. Então ele já falamos de cocaína, óbvio, já estamos no cigarro comum. Nós temos que uma visão holística. Droga é toda e qualquer substância ou produto que faz mal à saúde. Independente se é mais maléfica, se vicia mais, se vicia menos, né? Por exemplo, a maconha, há uma discussão, mas maconha não vicia. Aí uma vez foi uma moça lá me visitar no Denar, ela disse, doutor, eu estou com um problema, porque o meu noivo fuma maconha. E meus pais são muito conservadores, e quando eles souberem que ele fuma maconha, meu pai vai falar para não, larga esse moço, não vai dar certo. Mas tem uma coisa que eu acho que é positiva, ele disse que não é viciado. Eu falei, puxa, então tá fácil. É só você falar para ele, olha, minha família é muito conservadora, então larga a maconha, eu vou te apresentar para meus pais, falar que a gente vai se casar e... Tá fácil. A ideia do senhor é boa. Passou um tempo, eu estava numa palestra, essa moça veio conversar. O senhor lembra de mim? Eu falei, olha, muita gente. Aquela moça, assim, do rapaz lá da mata. O noivo. Então, como é que foi? Doutor, eu tive essa conversa com ele. E aí? Ele preferiu a maconha. Ele não... Nossa, Ele disse que não é viciado, que ele não é dependente, mas entre ficar com ela e com a maconha, ele preferiu a maconha. Na verdade, as pessoas são dependentes da maconha. A maconha é uma droga que causa dependência, causa muitos malefícios à saúde. Um alerta, Kate, quanto mais jovem a iniciação, maiores os malefícios. doutor, por que não se tem, desde o fundamental, uma matéria assim, de prevenção a essas drogas? É essa a grande pergunta. A Lei de Diretrizes da Educação, desde 1972, já previa, olha só, que deveria constar na grade curricular dos cursos de magistério, então os professores sendo formados com conhecimento mínimo, e que eles passariam isso nas escolas. E as escolas estaduais, municipais, primeiro e segundo grau, teriam no seu currículo nunca saiu do papel. Puxa, uma pena, né? A lei nova prevê, inclusive, para o terceiro grau, que é a universidade, também nunca. Uma pena, porque os professores, nós recebemos os professores lá nos cursos de educação do DENAR, e eles não têm nenhuma informação mínima para lidar com a questão da dependência de drogas na escola, e seria, a nosso ver, uma participação fundamental, porque nós temos uma visão que educação, o primeiro a intervir diretamente na educação dos filhos são os pais. Portanto, a minha conversa com os pais é a seguinte: papai e mamãe são vocês os educadores dos vossos filhos. E a escola? A escola entra com a educação formal. Então, nós, os pais, a ética, a disciplina, a religiosidade, e a escola. A escola entra com português, matemática, geografia, e todas as matérias até chegar à universidade. Então, essa escola pública, se tivesse um mínimo preparada, poderia assessorar, vamos dizer assim, ajudar esses pais. Então, quando as crianças chegassem com um pequeno problema de álcool, tabaco,
maconha. Então o professor reconhece, olha, porque dá para reconhecer se o menino fumou maconha, menina. Não diga. Dá para reconhecer. Muda o que? O estado psicológico dele? Maconha, por exemplo. Falar de maconha. Você fumou um baseado agora. Vermelhidão dessa parte branca, que chama as conjuntivas. Ok. Olhos avermelhados. Frio, sensação de desconforto térmico, frio. Quando ele fuma, depois de uns 40 minutos, ele começa com um comportamento bizarro, muita risada, gargalhadas que não tem Como se motivo. estivesse embriagado. Exatamente. É uma embriaguez. É um estado de embriaguez, só que por uma outra substância. Assim como nós conhecemos quem acabou de beber e já começou a ficar alterado. Então, esse professor alertado saberia. Se o jovem, por exemplo, cheirou cocaína, vamos imaginar um pouquinho maior, 12, 14, 15 anos, dá para conhecer? Dá. Papai e mamãe, cheirou cocaína? Olha na menina dos olhos. A menina dos olhos fica dilatada, chama-se midríase. Lábios avermelhados. Então, são uma série de sinais que eu posso ensinar aqui, que os pais atentos poderão E observar. o que faz, doutor? Leva no médico aí? Aí nós vamos entrar com as orientações Certo. para esses pais que estão percebendo que alguma coisa não está indo bem, que pode vir a ser droga. Certo. Por que a medicina não evoluiu tanto na parte depois que aconteceu, o que pode ser feito para que a pessoa deixe a dependência? A medicina evoluiu. Por exemplo, o que nós sabemos hoje dos efeitos da maconha, do tabaco, da cocaína, a substância mais estudada e conhecida é o álcool. Então, do ponto de vista de literatura científica, sim. A psiquiatria e a psicologia também. O que nós vemos aí é como medicina, psicologia e psiquiatria chegar ao grande público. Porque esses serviços, por exemplo, se tiver que ir num psicólogo, você tem que pagar uma consulta. Sim. Psiquiatra, médico especialista. Não é acessível à maioria das pessoas comuns. Quem deveria prestar esse serviço? O Estado. Agora, pensar como anda a situação da saúde pública no Brasil, e aí é onde eu faço o senão nas palestras. Se o Estado encontra toda essa dificuldade de oferecer um mínimo para cuidar das nossas patologias, coração, fígado, rim, a saúde como um todo, filas, péssimo atendimento, imagina que isso é muito pior para o dependente que tem menos serviços ainda. Quando você pensa na grande população, por exemplo, estamos em São Paulo, a Cracolândia nós vimos nascer, desenvolver e tomar a proporção que tomou, porque o departamento de polícia era a 2 quilômetros dali. O DENAR que ficava na Brigadeiro Tobias, o departamento de polícia civil, e a Cracolândia estava rolando ali atrás da antiga rodoviária. E o que eu vejo hoje? Sucessão, omissões do poder público, omissões da secretaria, Secretaria da Saúde, Segurança Pública, Prefeitura, Trabalho, uma série de secretarias que deveriam se envolver. O que eu tenho observado, cada vez que entra governo, seja estadual ou municipal, promessa. Não, agora pode ficar tranquilo, agora... E o que eu observo são propostas que normalmente não se consultou, inclusive os profissionais. Você vai fazer uma proposta dessa? No mínimo ouvir os psiquiatras, os psicólogos, os médicos. Não. Ele é político. Então ele quer alguma coisa que cause um impacto político. E normalmente essas ações, além de não terem uma efetividade, ainda pecam pela descontinuidade, porque o próximo que entra não quer dar continuidade àquele programa do outro. Essa ausência de política favorece a que milhares e milhares de pessoas continuem enfrentando os seus problemas, né? Então, recentemente,
trocou a prefeitura em São Paulo, é outro programa que vai entrar. Governador de São Paulo, é outro programa. Essa troca sucessiva de programa, às vezes a dificuldade, a ação da polícia que não foi pensada junto com a Secretaria da Saúde, a saúde foi lá e não avisou a polícia. Então, esses desencontros só favorecem, infelizmente, quem está lá traficando drogas. Tá. Doutor Luiz, eu agradeço imensamente, tá, a quantidade de informações valiosíssimas que você prestou aí à população, tá? Agradeço muito aí você ter me presenteado com esse livro. Sou autor aqui desse livro. Prevenção Prevenção drogas, às drogas. Prevenção às drogas, né? Aham. E desejo assim muito sucesso para você, porque você tem uma missão realmente muito enaltecedora. Muito obrigado, né? viu? E faz realmente a diferença aqui entre todas as pessoas. E eu queria parabenizá-lo porque esse tipo de iniciativa, de programa, é isso que nós esperamos ou esperávamos dos meios de comunicação. A informação boa, saudável, para que todos possam se beneficiar. Né? Se gostou do meu livro, entra no meu e-mail, mestremagno@gmail.com, e aí eu mostro a maneira de adquirir, mas esse livro está escrito em uma linguagem para pais, professores. Tá? E se eu puder deixar uma mensagem, papai e mamãe, você que está vendo o programa, percebeu que algum problema de casa pode ser droga? Presta atenção, não fique esperando as coisas mudarem por si, não mudam. O jovem vai dizer que foi só um pouquinho, é bastante. Quando ele fala um pouquinho, gente, está usando há mais de um ano. Se ele admitir 2, 3 meses, eu estou falando de 2 ou 3 anos. E se ele disser que vai largar para a mamãe ficar tranquila, é mentira. Ele está ganhando tempo. Procura um psicólogo, um psiquiatra, o seu líder espiritual, pastor, o padre, a sua comunidade. Busca, conversa, troca informações. Mamãe, não tenta resolver sozinha, você não vai conseguir. A minha experiência diz que isso acaba ficando pior. E aí quando chega para o psicólogo, para o psiquiatra, já está numa data avançada, o que dificulta sobremaneira o tratamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, internautas, nós finalizamos mais um Você é Top, e realmente te parabenizo porque você realmente é top. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.